Beleza, pessoal? Nesse vídeo, vamos conhecer uma história sobre uma figura misteriosa da Bíblia. Um rei e sacerdote chamado Melquisedeque. Vamos conhecer essa história? Vem comigo! No livro de Gênesis, capítulo 14, Abraão havia acabado de derrotar reis poderosos em batalha. E é nesse momento que surge Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Sem linhagem, sem explicações, ele oferece pão e vinho e abençoa Abraão. Mas quem era esse homem? Porque aparece apenas em um episódio e depois desaparece para sempre da narrativa bíblica. Centenas de anos depois, o rei Davi escreve o Salmo 110, abre aspas, Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, fecha aspas. Esse versículo reacende um mistério. Como o personagem quase esquecido pode ser citado como modelo de um sacerdócio eterno? Quem realmente era ele? Um homem? Um símbolo? Ou algo divino? No Novo Testamento, no livro de Hebreus, o mistério se intensifica. Ali, Melquisedeque é descrito como alguém sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida. Um sacerdote eterno. Quem poderia carregar tais atributos? Um anjo? Uma manifestação de Cristo antes de sua reencarnação? Ou um governante terreno transformado em lenda sagrada? Existem várias teorias que tentam explicar Melquisedeque. Primeiro, o rei histórico. Alguns estudiosos acreditam que ele foi apenas um rei de Salém, antecessor de Jerusalém, um governante real cuja linhagem simplesmente não foi registrada. Segundo, cristofania. Para muitos teólogos, Melquisedeque seria uma aparição de Cristo antes de Belém, uma manifestação divina no Antigo Testamento. Terceiro, um ser angelical. Textos antigos do judaísmo sugerem que ele poderia ser um anjo ou até mesmo o arcanjo Miguel em forma humana. Quarto, figura simbólica. Para outros, ele seria um símbolo, a personificação da justiça e da paz, o arquétipo de um sacerdócio eterno que não depende de genealogia ou tradição. O nome Melquisedeque significa rei de justiça, e como rei de Salém, ele também é o rei da paz, dois atributos diretamente ligados ao Messias. Seria ele uma sombra profética? Um reflexo antecipado de Cristo? Até hoje, Melquisedeque permanece envolto em mistério, um personagem sem começo e sem fim, um sacerdote eterno que atravessa as páginas da Bíblia como um enigma não resolvido. Homem, anjo ou Cristo pré-encarnado. Seu nome ecoa até os dias de hoje, como uma lembrança de que a Bíblia guarda segredos que talvez nunca sejam totalmente revelados. Aí ele diz assim no 4, vejam como era grande esse Abraão, a quem o patriarca. Vejam como era grande esse, a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi, lei de Moisés, recebem o sacerdócio, têm ordem, de acordo com a lei de Moisés, de recolher os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora esses sejam descendentes de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre os filhos de Levi, agora está falando de Jesus, está falando de Melquisedeque, recebeu dízimos de Abraão e abençoou aquele que havia recebido as promessas. Esse é o mistério de Melquisedeque, uma figura eterna, perdida entre a história e o divino. E para você, quem realmente foi o rei de justiça e rei da paz?